A maior vergonha. Eles perderam a cabeça geral mesmo. A bomba acaba de explodir em Brasília. E olha, tem ministro do STF que surpreende com uma decisão e deixa muita gente chocada. Será que dessa vez o Lula vai ter que renunciar? Tem muita coisa acontecendo em Brasília nessa reta final do ano, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui esse giro muito importante que vai deixar você de boca aberta. Aperte os cintos, porque o giro agora é muito forte. O pessoal está perdendo, literalmente perdendo a cabeça. Eu vou trazer para vocês aqui. Olha, o maior barraco, gente, o maior barraco. Então faz o seguinte, já esmaga o dedo no like, comente aqui o que você vai achar desses vídeos que eu vou trazer para você, deixa o seu comentário, esmaga o dedo no lado pelo like, pelo menos 30 likes, vai ajudar a gente a levar esse conteúdo para frente. E você sabe, aqui eu trago a informação e nos comentários você deixa a sua opinião. Vou começar com esse aqui. Olha isso, gente. Olha que vergonha. Tem muita coisa nesse giro, hein? Brasília pegando fogo. Mas olha essa situação aqui, que é simplesmente lamentável. Olha isso, gente. Olha isso. Questão da alta... Vai se criando um clima terrível. Terrível. Olha lá, vai lá. Peço aos colegas, peço ao senhor, deputado, que o decoro, guarde esse panfleto que tem na mão. Ué, mas o que é isso? Levanta todo mundo aí. Que é isso, é? Você pode colocar o dinheiro aí de papel, onde quiser, menos das pessoas. Ué. A alta do dólar revoltando a oposição, hein? Vai lá, amante! Narizinho. Eu vou falar a verdade. Vá, com certeza. Fala, narizinho. O governo Bolsonaro, que não deu brecha, real pro salário mínimo. Narizinho. Vai bravo. Vossa Excelência, estou interrompendo o tempo. Ih, rapaz. Voltarei aos 3 minutos. Epa, epa. Atenção, segurança da casa. Atenção, segurança da casa. Atenção. Atenção. O deputado Citês foi até o outro lado do plenário para agredir o outro parlamentar. Ah, tá todo mundo rindo aí. Tá Vossas Excelências, mantenham os seus lugares. A E vamos prof. como é democrático. E o Salles? Salles foi dar apoio ali, ó. Vossa Excelência, me ajude aqui. Eu peço ao líder Odair, que mantenha também. O líder Altineu e o líder Odair estão mantendo o plenário sem provocações. Silêncio, senhores. Sem grito. Tá bravo. Sem grito. Educação. Com a palavra, deputada Cleison. Agora vamos. Cadê o amante? Cadê o amante? Ah, meu. Voltou a culpa pro Bolsonaro. O CPC é corrigido pelo salário mínimo. Vocês cortaram o aumento do CPC, cortaram o aumento da aposentadoria. Vocês não têm moral de vir aqui falar que é verdade. É difícil, porque eles não gente, Deixa eu falar. Calma. Vamos continuar aqui. Nossa, agora as portas se abriram. Que coisa, gente. Quando nós achamos que acabou, ainda tem mais. Olha essa questão aqui também, que eu vou compartilhar com vocês. Por que essa discussão na Câmara? Por que esse barraco? Por conta disso aqui, ó. Dá uma olhada. ,69% a mais. Então,
É muito importante lembrar que Lula e Haddad herdaram o real em processo de valorização frente ao dólar. Na verdade, o real foi a segunda moeda que mais se valorizou em 2022. Terminou aquele ano valendo 5,69% a mais. Então, para efeito aqui de comparação, nesse mesmo período, o euro desvalorizou 14%, a libra esterlina desvalorizou 17% e o iene japonês 23%. Lula e Haddad também herdaram um país com a economia crescendo 7,7% no último biênio e com as contas públicas no azul. Olha só essa manchete do portal G1 de janeiro de 23. Contas do governo federal têm superávit de 54 bilhões de reais em 2022, diz Tesouro Nacional. Portanto, o ponto de partida para o governo petista na economia era bastante confortável. Mas de lá para cá, a coisa está indo ladeira abaixo e em 2024 o real já é a 7ª moeda que mais se desvalorizou no mundo. Perdeu 20% do seu valor em relação ao dólar. No meio do ano, o Lula da Silva se referiu aos críticos na imprensa como cretinos e fez a seguinte bravata: quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Vão quebrar a cara outra vez. E aí, claro, né, Lula foi efusivamente aplaudido pela claque de apedeutas e sicofantas antes de terminar da seguinte forma: eu não voltei a ser presidente para dar errado. Só um detalhe, naquele dia o dólar estava cotado a R$ 5,51. Então, trazendo aqui para a atualidade, segundo a nossa CNN Brasil, o dólar operou com volatilidade, fechou em alta após atingir o patamar histórico de R$ 6,20, conforme cresce a desconfiança com a política fiscal do governo Lula. Então, parece mesmo, como disse o doutor Alessandro, que o mercado está descrente em relação ao pífio corte de gastos proposto pelo ministro Tachad para fazer frente ao gigantesco rombo fiscal provocado pela incompetência e pela irresponsabilidade do governo. O pacote do Lula e do Haddad prevê uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos, com cortes em áreas como salário mínimo, abono salarial, previdência, assistência social. Segundo essa matéria aqui do G1, na área da educação, a estimativa é de um corte de 43 bilhões de reais ao longo de 5 anos, o que teria um impacto muito negativo na expansão do ensino em tempo integral. Ainda assim, é um esforço para tapar o sol com a peneira, porque só em 2023 o déficit primário do governo federal superou 230 bilhões de reais, foi o segundo maior da história, também de acordo com o Tesouro. E para esse ano, a projeção mais recente que tem é de um déficit adicional de 55 bilhões de reais. Ou seja, traduzindo tudo aqui, o governo Lula herdou as contas públicas no azul e em poucos meses colocou o Brasil no vermelho em quase 300 bilhões de reais. Isso sem falar nas empresas estatais que tiveram o pior resultado em 8 anos e também acumulam déficit bilionário. Daí, para tentar compensar todo esse endividamento que gera desvalorização da moeda, inflação e alta de juros, o ministro Tachad anunciou um corte de gastos muito tímido e Lula perdeu totalmente a confiança do mercado. Segundo a pesquisa Genial Quest desse mês, 90% do mercado reprova o governo Lula. 96% considera que a política econômica está indo na direção errada. E 88% acredita que a economia vai piorar ano que vem. Então, essa é uma opinião quase unânime dos principais operadores financeiros do país. Eles não confiam numa administração que gasta mais do que arrecada, que contamina as estatais com politicagem, que ataca a independência do Banco Central e que não cumpre as suas próprias metas fiscais, apesar de bater recorde atrás de recorde em arrecadação. Então, diante desse cenário de incerteza, o capital, ele busca investimentos mais confiáveis, investimentos como o dólar e como o ouro. E quem que vai culpar o mercado, Basília? No livre exercício público da razão. Ou seja, eu talvez até... Vamos ouvir a fala do ministro agora sobre uma questão importante no STF, hein? Criou coragem, hein? Faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra, muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é, talvez, o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas.
e razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada. Porque nós estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos, né? Falta do desconhecimento, falta, talvez, de uma irracionalidade, de uma série de elementos. E eu antecipo, em função disso, essa matéria tem me inquietado bastante, eu já compartilhei isso com Vossa Excelência, antecipo aqui um pedido de vista para amadurecer melhor essas várias vertentes e estudo até de direito comparado mais profundo em relação a essa temática, até para que facilite não só a continuidade do julgamento, mas até o gerenciamento, por Vossa Excelência, da condução do processo judicial.